Saudações, minha gente! Eu sou Felipe Gomide e estamos aqui novamente no canal Curso Livre de Rabeca, hoje para fazer um vídeo muito especial que teve um apoio da Secretaria de Cultura pelo edital PROAC Expresso 2021 e hoje a gente vai fazer um vídeo focado especialmente na divulgação da rabeca para todos aqueles que não conhecem esse instrumento ou que acham que é um instrumento muito distante. A gente quer mostrar que a rabeca é um patrimônio nosso, é um patrimônio do nosso país, da nossa ancestralidade brasileira, da nossa cultura popular. E a gente quer com esse vídeo falar um pouco na primeira parte da origem da rabeca, como esse instrumento surgiu, como chegou aqui no Brasil, um pouco das manifestações populares que utilizam a rabeca. Vamos mostrar também diferentes tipos de modelos de instrumentos para vocês verem a diversidade rica das construções, das rabecas brasileiras. E no final ainda vou mostrar para vocês como são os princípios básicos para tocar uma rabeca, para tentar mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, que nem muita gente pensa, É um instrumento que qualquer pessoa pode aprender, pode se desenvolver, mesmo que não tenha uma bagagem musical, de estudo, A rabeca tem essa lenda, de ser um instrumento muito difícil, e a gente quer mostrar que, por mais que ele tenha as dificuldades, que nem todos os instrumentos, é um instrumento muito intuitivo, muito acessível e que está muito ligado à nossa história, do Brasil. Então, como a gente sabe que hoje, se você conversa pelas ruas, tem muita gente que ainda não conhece a rabeca, nunca ouviu falar no instrumento. Então esse vídeo aqui a gente vai tentar falar ao máximo para apaixonar e aproximar as pessoas da rabeca brasileira. Então vamos começar, fiquem aí, sejam todos muito bem-vindos. Bom, minha gente, para quem nunca viu, para quem nunca ouviu falar de uma rabeca, as rabecas são esses instrumentos aqui que lembram muito o violino, Apesar de ser um instrumento que tem uma história mais antiga ainda do que o próprio violino, e as rabecas têm vários tipos de construção, vários formatos diferentes, a gente vai mostrar isso para vocês no decorrer do vídeo, mas eu vou contar um pouquinho brevemente sobre a história desse instrumento, como afinal nasceu a rabeca, de onde veio, é um instrumento brasileiro, como veio parar aqui, A rabeca tem uma origem muito interessante, Primeiro que a gente sempre gosta de trazer é entender que existe toda uma diversidade de instrumentos de fricção, Que são esses instrumentos que a gente tem uma corda, que a gente fricciona com um arco, Que nem o violino, a rabeca, o violoncelo, a viola erudita e tantos outros. E existe uma família muito ancestral de instrumentos de fricção pelo mundo inteiro. Então, principalmente nos países do Oriente, no norte da África e diversas regiões, a gente tem uma variedade imensa de instrumentos com uma corda, às vezes com 2 cordas. Alguns são tocados assim nessa posição aqui, vertical, outros horizontalmente, e todos eles têm uma tradição e uma origem em comum, de instrumentos que foram se aprimorando, se desenvolvendo em diferentes regiões. Mas o primeiro registro histórico que tem de instrumentos de fricção, pelo menos documentado, foi há cerca de 1.100 anos atrás, ali no século IX, quase 1.200 anos, na Pérsia antiga, o atual Irã. E um grande historiador, que é o Al-Farabi, contou sobre um instrumento que era o quemante, que quer dizer pequeno arco, que era um instrumento tocado ali na região, de origem muito provavelmente curda, origem ainda mais antiga do que esse registro, com certeza, E até hoje no Irã existe o quemante, esse instrumento, só que claro, com certeza é totalmente diferente desse instrumento de 1.000 anos atrás, A gente tem também na China antiga, 1.000 anos atrás, diversas famílias do erhu, instrumentos maravilhosos, e lendas como, por exemplo, na Índia, de que existem histórias que há 5.000 anos já existem instrumentos de arco, como o Ravanatá, ou Ravanastron. Então é muito difícil a gente saber quando surge exatamente os primeiros instrumentos de fricção, mas com certeza são instrumentos muito mais modernos do que flautas, por exemplo, que a gente encontra aí flautas de 90.000 anos, registros de flautas super ancestrais, 40.000 anos de idade, instrumentos de percussão, ou na antiguidade, que a gente tinha ali no mundo greco-romano as harpas, liras, mas ainda não se tinha registros de instrumentos de arco nessa época. A partir dos persas, na China, na Índia, em diversos países do Oriente, foram se desenvolvendo instrumentos de arco,
estavam muito ligados ao acompanhamento de poesias, né? E muito ligados também às classes trabalhadoras, a camponeses, a pessoas beduínos, né? Na Arábia Saudita ali, que são os povos nômades, que utilizavam na recitação das poesias também. E o que acontece é que, como vocês sabem ali, com o crescimento do Islã, né? A partir do ano 622 ali, os árabes conquistaram muitas regiões do norte da África ali, e junto com os berberes, né, os povos do norte da África, ali do Marrocos, chamados de mouros, né, eles conquistaram a Península Ibérica ali no ano 711. Então, Portugal e Espanha tornaram-se países muçulmanos, né, onde as pessoas falavam árabe e tinham as mesquitas, e nesse processo levaram, né, muitas riquezas culturais, como, por exemplo, os instrumentos de arco, que ainda não tinham na Europa, e a partir dessa rota, assim que surgem esses instrumentos, pelos muçulmanos, lá pelo ano 1000, eles já chegam na Europa. E lá na Europa vão se adaptando, se fundindo com outros instrumentos dedilhados que já existiam, formando uma série de instrumentos como o rabel, né, o rebeque e vários outros, que trazem a etimologia de um instrumento muito importante, que é um instrumento árabe, que é chamado de rebab, né, ou arrebab, né, que é provavelmente a avó mais antiga aí das rabecas que a gente tem hoje em dia, né? E nesses processos de desenvolvimento, né, na época do Renascimento, na Itália principalmente, teve uma escola de artesãos, de luthiers muito importantes que refinaram instrumentos e chegaram no violino, né? Que é um instrumento de uma construção super refinada e com medidas, né, e padrões determinados que são repetidos pelos diferentes mestres para buscar uma unidade na construção desse instrumento. E, ao mesmo tempo, instrumentos de cordas eram tocados, por exemplo, pelos os mendigos mesmo, né? Os moradores de rua da época ali, podemos dizer na Idade Média, que usavam muito esses instrumentos para ter uma sobrevivência, para pedir dinheiro, né? Os cegos cantadores, né? Tinham a figura dos menestréis, dos jograis, dos artistas de rua, que também utilizavam a rabeca, assim como comunidades de agricultores, de camponeses que utilizavam instrumentos que não chamavam esse nome de rabeca, né, mas que carregavam essa tradição de ser instrumentos de cordas, né, que animavam bailes, que traziam a questão da poesia muito unidas. E ao passo que o violino se desenvolveu, principalmente entre as cortes, as orquestras, né, entre os meios populares, continuaram uma série de instrumentos de arco, né, que tinham uma construção sem tantos padrões, né, madeiras diferentes, quantidades de cordas, afinações diferentes, nomes diferentes. E o Brasil, né, desde os seus primeiros momentos como um país assim miscigenado, né, quando começaram, né, a chegar os povos europeus aqui já era o continente das flautas, né, o continente da música, né, as comunidades indígenas, né, do Brasil tinham a música como algo extremamente importante, né, na sua ligação espiritual, e chegaram instrumentos chamados de rabeca, né, por diversas vias, né, muitas vezes pela mão dos próprios jesuítas, né, que utilizavam esses instrumentos na sua missão ali, né, de catequização, né, e daí realmente as comunidades brasileiras, indígenas, negros, né, brasileiros, brancos, misturados, começaram a recriar esse instrumento de uma forma verdadeiramente brasileira. Tanto que hoje a gente não encontra mais na Europa rabecas, né? A gente tem em Portugal a rabeca chuleira, que é um instrumento muito interessante, ligado aos agricultores, né? Mas que é diferente das nossas rabecas brasileiras, que tem uma diversidade muito grande, de norte a sul do país, e são utilizadas em diversas manifestações, né? E essas manifestações culturais que surgiram né, caminhando junto com a rabeca, estavam muito ligadas às tradições, né, da religiosidade popular, né, das festas dos santos, das procissões. Por isso que a gente tem o uso da rabeca em folia de reis, nas folias do divino, né, em diversas festas populares ligadas à religiosidade, e também fazendo a parte dos bailes, né, a parte dos forrós, né, os forrós de rabeca são super conhecidos, os bailes de fandango aí que já tem centenas de anos no Brasil. Então esse instrumento hoje em dia é presente em diversas regiões e em comunidades muito tradicionais, né, em famílias que carregaram isso durante
séculos, né, para que a gente tivesse a rabeca hoje em dia viva, né? E hoje em dia a rabeca já está cada vez mais, como diria ali Luiz Gonzaga falou para Dominguinhos, que ele urbanizava o forró, né? Urbanizou o forró. Hoje em dia a rabeca está se urbanizando, no sentido de que está conquistando também, né, estudantes, né, de música, interessados, pessoas que às vezes nasceram em cidades grandes, não tiveram essa vivência com manifestações populares ligadas à rabeca, mas que hoje estão estudando e aprendendo, e a rabeca hoje vem conquistando novos territórios, né? Entrando no jazz, na música instrumental, na música árabe, e é um instrumento que tem inúmeras possibilidades, né? E para quem quiser entender um pouco melhor, né, a origem da rabeca e principalmente as manifestações dentro do Brasil que utilizam a rabeca, eu vou indicar já para vocês outros 2 vídeos aqui do canal, que são bem completos e falam realmente da história da rabeca. Então, se vocês procurarem na nossa playlist aí, tem as origens da rabeca no mundo e as origens da rabeca no Brasil, em que a gente vai realmente se aprofundar mais nessas histórias tão lindas do caminho desse instrumento. Mas é importante citar já nesse vídeo para vocês conhecerem as manifestações populares brasileiras que utilizam a rabeca, né? Então a gente tem, por exemplo, os forrós de rabeca, né? Como Luiz Gonzaga dizia, né? Antes da sanfona chegar nos sertões ali, pelos ingleses que foram fazendo as ferrovias, né? Os forrós eram feitos com a rabeca, né? Com o pé de bode, que é a sanfona de 8 baixos, mas a sanfona, instrumento que chegou depois da rabeca no forró. Então a rabeca está muito ligada a essa cultura do forró, né? A gente tem o cavalo marinho, né, em Pernambuco, que é uma manifestação maravilhosa, que tem a ver com as festas de reis também, a celebração de reis, e do ciclo do boi, né, galera? Das festas do boi, que são tão tradicionais no nosso Brasil. Temos a marujada lá no Pará, temos diversas manifestações de poesia com o repente na rabeca, né? Inclusive com uma tradição de cegos repentistas, né? Foi muito comum no Brasil, né, especialmente na região Nordeste, né? A gente tem a rabeca sendo utilizada por comunidades indígenas, como os nossos queridos irmãos aqui Guarani-Mbiá, né, que utilizam a rabeca de uma maneira muito bela, né, que eles chamam de ravé, e constroem também um instrumento, né, e há muitos anos, muitos séculos já fazendo isso. Bom, que nem eu citei, né, a gente tem as folias de reis, as folias do divino, onde os pessoais saem em procissão aí por diversos dias, né, pedindo dinheiro, esmolas, mas levando uma bênção ali na casa dos festeiros, né, e as rabecas estão muito ligadas também às folias de reis e do divino. A gente vai ter aqui no litoral sul de São Paulo, norte do Paraná, o Fandango Caiçara, é uma manifestação que eu também sou apaixonado. É praticamente um baile medieval, né, onde a gente vai ter as modas bailadas, que se dançam com casais, e as modas batidas, né, que são em danças em rodas com tamanco, né, improvisação, muita poesia também. O Fandango Caiçara é maravilhoso. A gente vai ter, por exemplo, o Espantacão no Pará, que é outra manifestação, o Boi de Mamão. A gente tem ali os forrós do sertão de Inhamuns, que são muito Cachoeira do Fogo, diversas regiões muito ricas, né, na cultura das rabecas. Então sugiro a gente descobrir, né, juntos aí pesquisando esse outro Brasil, né, esse Brasil que muitas vezes não está ali no jornal, no Fantástico no fim de semana, né, não está na playlist mais tocada do Spotify ali, mas é um Brasil que a gente se apaixona quando a gente começa a pesquisar e ver tanta riqueza que temos na nossa cultura popular, e a rabeca, sem dúvidas, é uma porta de entrada maravilhosa, né, para quem quer conhecer mais esse Brasil rural, esse Brasil antigo e que é muito presente, está muito vivo hoje em dia também, né, agregando muito para a nossa cultura popular brasileira, né? Bom, e agora vamos ver um pouquinho dessas rabecas, desses instrumentos tão lindos. Vou mostrar aqui as partes das rabecas para vocês, mostrar algumas rabecas diferentes também, para a gente ver essa diversidade nas construções, né, dos instrumentos. Estou aqui com uma rabeca do mestre Oswaldo Curió, que é caiçara fandangueiro ali da região de Iguape. E a gente percebe, por exemplo, que ela aqui é uma rabeca muito mais alta, né, do que um violino, né? Ela tem o braço mais reto, não tão angular. Ela também tem um tamanho um pouco maior do que um violino normal. E a principal questão que vai diferenciar, além dessa mudança nos padrões, que não vão existir na rabeca, mas a gente vai ter a utilização de madeiras brasileiras, madeiras locais, né?
Ao passo que o violino é um instrumento que vai sempre usar as mesmas madeiras, né? Então a rabeca, ela, realmente a gente vai ter uma diversidade muito grande, né, da matéria-prima. E as rabecas todas vão ter, mesmo com a diversidade, as mesmas partes que a gente chama, que são a voluta, né? Muitas delas podem ter desenhos diferentes aqui, né? As cravelhas, que são essas partes que a gente vai apertar aqui e afinar as cordas, né? Temos as cordas, né? Na rabeca muitas vezes a gente utiliza cordas de cavaquinho, cordas de viola caipira, cordas de bandolim, até de guitarra, dependendo da afinação que se usa. Aqui esse a gente chama o braço da rabeca, né? Essa parte aqui que a gente vai estar tocando é o espelho. E aqui nós temos, ó, essa parte aqui que é a ponte ou o cavalete, né? Que fica solto aqui, né? Ele não é colado no instrumento, ele fica solto aqui. E a gente pode regular ele também, às vezes, para melhorar o som, se a gente quiser. A gente tem aqui o estandarte, que vai estar segurando as cordas. Essas partes, todas as rabecas vão ter também esses furos aqui, que é para fazer justamente o som possa sair do instrumento, ressoar. São chamados de Fs, né? E a gente vai ter, né, exatamente o fundo da rabeca, né? O tampo da rabeca aqui. A gente vai ter as laterais, chamadas de costelas por alguns mestres. Essa partezinha muitos chamam de umbigo também. E, né, a rabeca, ela tem também uma parte muito especial que é chamada da alma da rabeca, né? E a alma basicamente um pedacinho de madeira que fica aqui dentro, que faz a ligação do fundo aqui para o tampo e que vai ajudar a segurar essa pressão das cordas aqui contra a madeira e também ajudar o instrumento a ressoar, né, com um som mais potente, mais bonito. E só para mostrar a diferença das rabecas, vou pegar uma outra rabeca agora do grande mestre que infelizmente faleceu não faz tanto tempo, que a gente vai sempre lembrar, nosso querido Nelson da rabeca. Vamos dar uma olhadinha na rabeca do seu Nelson aqui, ó. Essa aqui, minha gente, uma rabeca do seu Nelson da rabeca, a gente já vê um formato totalmente diferente, né, que não segue em nada aquele padrão do violino, por exemplo, que é uma rabeca muito grande, né, bem maior, vocês podem perceber. É uma rabeca que tem um braço mais curto aqui para a gente poder trabalhar, tem as cravelhas bem grandes e ela tem essa característica de ser uma rabeca que essa madeira, diferentemente da outra que eu mostrei, que tem uma madeira colada nas laterais, diferente do tampo e do fundo, essa é uma rabeca de coxo, uma rabeca que é escavada, né? Então aqui, essa lateral é a mesma parte do fundo e do tampo, ela só é colada aqui no meio. E podem reparar que o braço, o começo aqui do braço vem, né, a mesma madeira também aqui do tampo da rabeca. Então uma rabeca já bem mais rústica, uma coisa linda, né? Aqui agora já uma rabeca, como eu citei, dos indígenas Guarani, Mbiá, né? São rabecas que tradicionalmente são utilizadas 3 cordas, né? No caso aqui ele utilizou a cabaça, né, para fazer o instrumento, mas também tem diferentes modelos dentro da construção Guarani, né, que é muito interessante, já trazendo também os desenhos de elementos da natureza, né? A gente tem interessante aqui esse estandarte que não é de madeira, mas sim de osso, né? Ele é feito de osso, é uma rabeca muito interessante, completamente diferente das outras que a gente viu, né? Mais um exemplo aqui de uma rabeca já inspirada em modelos medievais, né, do querido Ricardo Bressan, que é uma rabeca de apenas 3 cordas e feita de cabaça, uma cabaça bem longa, bem grande. Então, eu poderia mostrar todas as rabecas aqui da casa e a gente veria como cada uma delas tem um formato totalmente diferente, uma construção muito pessoal, né? E o mesmo acontece para os arcos, né? A gente não pode falar da rabeca sem esquecer do arco. Então, deixa eu pegar aqui uns arquinhos para mostrar para vocês. Então, aqui, minha gente, só para vocês verem alguns modelos de construção de arcos de rabeca, né? Para a gente ver como existe uma variedade também muito grande, né? Por exemplo, esse arco aqui do nosso querido mestre Zé Pereira, do Fandango Caiçara lá do Ariri, ele utiliza aqui, em vez de cordas de nylon de pescar, que são muito utilizadas, ou a crina de cavalo, um cipó chamado de timbo-peva, né, que é um modelo de construção bem tradicional, com uma cravelha aqui, né? Aqui, esse aqui é o arco
né, dos indígenas Guarani, do querido Joab, construtor aqui da aldeia Jaraguá de São Paulo. Lembra até essa coisa, né, de um instrumento mesmo, né, de você poder segurar assim, quase um arco e flecha assim. Muito interessante esse arquinho assim, muito legal esse modelo. E a gente vai ter arcos grandes, arcos pequenos, arcos, né, em meia-lua, arcos mais retos. A gente tem padrões como esse arco aqui do meu querido Ricardo Bressan, que ele utilizou aqui uma parte de um arco de violino, vocês podem ver, mas fez um arco de rabeca, que ele é menor, né, do que o do violino. Os arcos de violino são muito grandes, eles não são muito indicados para rabeca, né? Então, realmente existe uma variedade muito grande, é muito interessante esse instrumento. E se você está se interessando, né, pela rabeca e quiser adquirir uma rabeca, hoje em dia existem diversos mestres e artesãos que constroem um instrumento e enviam, né, para o Brasil inteiro. Então a gente tem um outro vídeo aqui no canal que é onde comprar uma rabeca, que você tem ali uma lista com diversos artesãos, construtores, que você pode entrar em contato diretamente, tá bom? E tá adquirindo sua rabeca e ajudando também a movimentar a economia, né, comunitária, a economia desses instrumentos populares, que é muito importante esse fortalecimento, né, minha gente? Bom, bora lá, minha gente. Que tal a gente tocar um pouquinho? Vamos nessa? Sei que tem muita gente que está assistindo aí que está pensando, poxa, acho a rabeca lindo, adoro esse instrumento, mas nunca passou pela sua cabeça, às vezes, tocar o instrumento. E a gente quer agora mostrar para vocês que a rabeca é muito mais simples, muito mais intuitivo do que a gente imagina. E vamos dar a direção para vocês começarem o estudo da rabeca, quem tiver interessado, né? Então, galera, o que acontece? Tem rabecas de 3 cordas, temos rabecas de 4 cordas, né? A gente tem uma variedade grande, mas todas vão ter mais ou menos o mesmo jeito de tocar. Mas a rabeca é importante falar que, diferentemente do violino ou de outros instrumentos mais eruditos, ela não tem um jeito certo, né? Um jeito único, uma técnica única. Então a gente vê uma variedade muito grande nos jeitos de tocar, né? Às vezes, numa mesma cidade, 2 tocadores usam afinações diferentes, por exemplo, o jeito de segurar no arco é diferente, o jeito de segurar na rabeca é diferente. Então a rabeca tem essa riqueza, né? Mas basicamente vai seguir o mesmo princípio. O que acontece? Como a gente tem as cordas esticadas aqui, quando a gente, né, coloca uma energia aqui nela, pinça as cordas, essa corda vai vibrar. E esse tamanho aqui, né, dessa distância daqui até aqui, que é o que a corda está vibrando, ele corresponde a uma certa nota musical, né? Então eu toco aqui a corda, ela vibra numa frequência que emite uma nota musical. Se eu colocar meu dedo aqui, por exemplo, em alguma das cordas e tocar também, a área de vibração da corda ela diminui, né? Então eu vou ter uma outra nota musical, né? Então quando eu coloco os dedos aqui, eu vou mudando, né, as notas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, ó. Se eu tocar aqui essa segunda corda solta e for colocando os dedos, ó, eu vou criando a escala. E diferentemente do violino, que como eu seguro aqui no queixo, né, o violino, geralmente a mão ela pode utilizar toda essa área do espelho, na rabeca, normalmente a gente segura só aqui nessa primeira posição, nessa parte mais baixa, a gente vai utilizar essa área aqui do instrumento muito mais do que aqui em cima. Então, quando a gente vai, né, ensinar as pessoas a tocarem a rabeca, a gente primeiro faz uma leve introdução sobre jeitos de segurar o arco, né? Porque existe uma variedade muito grande, então a gente acredita que é muito bom a gente também poder pesquisar e buscar técnicas de outros instrumentos, como do próprio violino, né? Que tem umas técnicas muito desenvolvidas para se segurar o arco.
Então a gente passa esses primeiros exercícios para as pessoas começarem a soltar, né, a sua musculatura, como esse aqui que eu estou fazendo, que a gente chama de Dona Aranha, né? E paralelo a esses estudos, a primeira coisa que é importante alguém começar a estudar quando pega uma rabeca é não usar a mão esquerda, mas fazer os exercícios de cordas soltas, né? Que a gente chama. Ou seja, a gente conseguir ter essa fricção com um som constante, né? E sem tocar uma corda, né? Uma corda raspar o arco raspar nas duas cordas, só uma corda só. Então, a gente vê que tendo uma posição correta aqui do cotovelo também, que vai levantar nas cordas de cima e abaixar nas cordas de baixo, a gente vai regular essa altura, né? E com o cotovelo aqui, a gente vai ter esse movimento que a gente vai conseguir usar o arco inteiro para fazer o som da rabeca. Cada uma das cordas. No caso aqui, essa rabeca está numa afinação que é o Sol mais grave, Ré, Lá e Mi, né? Também chamada de Mi, Lá, Ré, Sol. E a afinação igual a do bandolim, igual a do violino, uma afinação em quintas, que é uma afinação que era já muito usada naqueles instrumentos da Idade Média que a gente falou, uma afinação muito antiga. E a primeira, né, depois que a gente trabalha um pouco, né, a corda solta, a gente começa a ensinar, né, os nossos alunos, os interessados, os futuros rabequeiros e rabequeiras, a identificar as notas no instrumento, né? Então, nota por nota, sendo que aqui eu tenho a nota Ré, né, essa corda solta, a gente ensina o pessoal a achar aqui com o dedo 1, na corda Ré, essa primeira nota que é o Mi. E começa a fazer exercícios, né, com essas duas notas apenas. Posteriormente, a gente vai utilizando o dedo do meio, achando a próxima nota. No caso aqui nessa afinação seria um Fá sustenido. E o terceiro dedo, que são os 3 dedos que a gente vai utilizar na rabeca. O dedinho, ele também é utilizado, né? Mas apenas no segundo momento. Nos primeiros meses da rabeca a gente vai focar apenas nesses 3 dedos. E assim a gente consegue construir várias escalas. Por exemplo, a escala de Ré maior, né? Ou escalas de menores, por exemplo, Ré menor. A gente pode ter escalas exóticas, escalas árabes, por exemplo, como a gente estava comentando. E a rabeca é um instrumento que é possível tocar todas as tonalidades, né? Então eu posso tocar músicas em Ré maior, Ré menor, em Dó maior, Dó menor, Si bemol, qualquer tonalidade, né? A rabeca ela tem essa versatilidade de conseguir alcançar, né? E assim, né, que os nossos alunos, o pessoal aprende, né, a identificar essas primeiras notas, a gente já monta essa escala, né, completa. Aqui geralmente a gente no nosso curso utiliza muito o Ré maior como a escala base, né? E rapidamente, logo no segundo mês de aula, a gente já começa a passar um repertório de músicas tradicionais e conhecidas, como por exemplo, Asa Branca, né? É uma música bem simples de ser tocada com a rabeca. Diversas outras músicas, né, que tem uma dificuldade mais fácil, né, não é um nível de dificuldade muito alto. E pouco a pouco, mesmo pessoas que nunca tiveram nenhum estudo musical, né, que não estudaram outros instrumentos, que não dominam teoria e nada, começam intuitivamente a aprender, né, e se desenvolver nesse instrumento e ver que é um instrumento que ele realmente é para todo mundo, né? Então, muita gente às vezes tem aquele medo de achar que tudo é difícil, que não vai conseguir. A gente já teve aí, nesses anos, né, que o curso de rabeca está funcionando aí, centenas, né, de pessoas que entraram sem saber nada e hoje em dia tocam diversas músicas, né?
Então esse foi um vídeo, né, galera, que a gente tentou falar um pouco de tudo, né? Juntar um pouco da história da rabeca, dos tipos de rabeca, mostrar como que funciona o instrumento para quem quiser começar a estudar. E a gente quer dizer que a gente está totalmente aberto aqui, eu, Felipe Gomide, toda a equipe do Curso Livre de Rabeca, né, para estar auxiliando vocês a aprenderem esse instrumento, a divulgarem. Cada vez que a gente compra uma rabeca, a gente está ajudando algum artesão, algum mestre, uma comunidade. Quando a gente viaja para ver, por exemplo, o Fandango Caiçara ou o Cavalo Marinho em Pernambuco, vai na casa dos mestres. Tudo isso enriquece a nossa cultura, né? Até quando a gente vai no Spotify ali, vê uma playlist de rabeca e passa a seguir, passa a acompanhar, a gente está valorizando um verdadeiro patrimônio, um tesouro que é de todos nós, né? E enquanto aí realmente a gente não puder andar na rua e todo mundo souber o que é a rabeca, né? A gente vai continuar aí nessa nossa missão e contamos com a força de vocês aí para estar divulgando a rabeca. Em breve a gente vai ter muitos novos vídeos aqui no canal, uma segunda leva cheia de repertório para quem quiser estar estudando, se desenvolvendo. E obrigado demais, agradeço ao meu querido irmão Jimmy Bro pela edição, pela gravação que está aqui acompanhando, toda a família do Curso Livre de Rabeca, da Casa dos Arcos. E espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, minha gente. Liga o play aí no seu YouTube, bota a rabeca para tocar e vamos seguir rabecando e divulgando a nossa cultura. Um grande abraço!